Olá, galera! Hoje vamos falar sobre sepse. A sepse é um tema que é frequentemente publicado no portal e, por isso, organizamos essa revisão sobre tudo o que tem de mais atual na abordagem da sepse. Queria começar mostrando para vocês o quão imprescindível e atual é rediscutir sepse. Publicamos no portal, na semana passada, um alerta da doutora Juliana Festa sobre o aumento na mortalidade de sepse no Brasil, chegando a 50% dos casos de pacientes internados em CTI. O estudo, chamado Estudo SPREAD, que foi publicado na revista The Lancet, mostrou que a mortalidade de sepse foi de 55% em pacientes internados em UTI, e a baixa disponibilidade de recursos e a adequação do tratamento foram estabelecidos como os principais fatores relacionados à maior mortalidade. Isso mostra pra gente a importância de tema e o quanto os conceitos de sepse deveriam ser medulares. Todo médico deveria saber tratar e diagnosticar bem um caso de sepse, visto que a rápida tomada de decisão é fundamental para um melhor desfecho do caso. Foi o que mostrou outro estudo, dessa vez publicado na revista Critical Care Medicine e que também foi reportagem no portal, intitulado Médicos são fonte importante de atraso na administração de antibiótico na sepse. Um estudo mostrou que a mortalidade intra-hospitalar por sepse aumentou em 20% para cada hora de atraso no tempo de início do antibiótico. Temos ainda um terceiro artigo que confirma essa conclusão, que foi publicado em junho desse ano, o artigo Sepse, relação entre o tempo de tratamento e mortalidade. Esse artigo fala de um estudo observacional que foi publicado no New England, que mostrou que a conclusão do pacote de cuidados de sepse de 3 horas e a administração rápida de antibióticos, idealmente na primeira hora, foram associados a menor mortalidade hospitalar. Bom, gente, diante de todas essas evidências, é inegável a importância da gente estar rediscutindo esse tema aqui. Então vamos lá. O primeiro passo no entendimento da sepse é saber quando suspeitar. E o primeiro passo já foi alvo de recentes discussões. Isso porque as definições da sepse publicadas pelo Surviving Sepsis, chamadas de Sepse 3, foi publicada em 2016, no final de 2016, consideram apenas as disfunções orgânicas na presunção diagnóstica da sepse. Ou seja, a partir do último guideline do ano passado, não consideramos mais os critérios de Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, SIRS, no diagnóstico de sepse. Daí que estudo publicado na revista Chest, ainda no ano passado, avaliou os critérios para sepse grave do Sepsis 2 e Sepsis 3 e comparou o desempenho dos scores SIRS e do score SOFA para prever a mortalidade da doença. Os resultados indicaram que, no geral, os critérios SIRS foram mais sensíveis para prever a gravidade da infecção, enquanto o SOFA, ou o Key-SOFA, que seria a versão reduzida do SOFA, foi mais específico. Bom, então vamos fazer uma comparação entre as definições antigas de sepse e as novas definições de sepse. Os critérios do Sepse 2, estabelecidos lá em 2012, utilizavam os critérios de Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, SIRS, como diagnóstico para sepse. Ou seja, hipotermia ou hipertermia, taquicardia, taquipneia, leucocitose ou leucopenia eram critérios de sepse na presença de uma possível infecção. Sepse grave era estabelecida quando um diagnóstico de sepse era acompanhado de alguma disfunção orgânica, dentre as que a gente exibe na tabela. E choque séptico é quando a sepse é acompanhada de hipotensão refratária à reposição volêmica. No último guideline de 2016, esses critérios mudaram. Sepse é estabelecida como suspeita ou documentação de infecção na presença de 2 ou 3 critérios do SOFA, ou um aumento de 2 ou mais critérios no SOFA. Além do conceito de sepse, o antigo conceito de sepse grave já não existe mais. Na verdade, os novos critérios de sepse correspondem à sepse grave do diagnóstico de 2012. E choque séptico continua sendo a sepse refratária à reposição volêmica, ou seja, aquela sepse com hipotensão em que há a necessidade de uso de vasopressores. Lembrando que ambas as calculadoras, tanto o SOFA quanto o Key-SOFA, estão disponíveis lá no Whitebook e o link está aqui na descrição do vídeo para download. Pensando nessa discussão e especialmente avaliando a realidade latino-americana, o Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, publicou em junho deste ano, então está fresquinho, sua revisão das recomendações de diagnóstico e tratamento da sepse em adultos. Entretanto, a despeito do uso da nova nomenclatura, o ILAS optou por alinhar o processo de triagem dos pacientes com as diretrizes do Sepsis 3, com apenas um porém. A Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica, embora não utilizada para definição de sepse,
continua sendo importante para a triagem de pacientes com suspeita de sepse. O Willis não mudou os critérios usados para definir disfunção orgânica, mantendo a hiperlactatemia como um deles. O critério para definição de choque séptico, por sua vez, também não foi alterado. Agora, o Sepsis 3 e o Willis introduzem um conceito que é o conceito de infecção sem disfunção, que é o que lá em 2012 a gente chamava de sepse, ou seja, entende-se como infecção sem disfunção, todo paciente tendo ou não critérios de SIRS que possui um foco suspeito de infecção ou confirmado de infecção, seja bacteriana, viral ou fúngica, e que não apresentam disfunção orgânica. Esses pacientes, pelos novos critérios, não têm sepse. E quais seriam esses critérios de disfunção orgânica? Bom, hipotensão, com uma pressão sistólica abaixo de 90 ou uma pressão arterial média abaixo de 65 milímetros de mercúrio, ou simplesmente uma queda de pressão maior que 40 milímetros de mercúrio. A oligúria, menor que meio ml por quilo-hora, ou elevação da creatinina acima de 2 mg por decilitro. Uma relação PF abaixo de 300 ou a necessidade de oxigênio suplementar para manter uma saturação acima de 90%. Plaquetas abaixo de 100 mil por milímetro cúbico ou uma redução em 50% das plaquetas em relação à medida inicial, desde que esse valor tenha sido medido nos últimos 3 dias. Uma acidose metabólica de causa inexplicável ou um déficit base menor ou igual a menos 5 mEq por litro e um lactato acima do valor de referência. Rebaixamento do nível de consciência, agitação, delírio e ou aumento significativo nas bilirrubinas, sendo significativo um aumento maior que 2 vezes o limite superior da normalidade. Agora tem uma informação que é muito frisada pelo Willis. Na presença de qualquer disfunção, independente da presença dos critérios de SIRS ou não, sem outra causa plausível, o diagnóstico presumido de sepse é feito e o tratamento deve ser prontamente instituído. Outro aspecto que é muito bem discutido nas recomendações do Willis é quanto à triagem e rotina de atendimento. Cada instituição irá decidir se o protocolo de sepse deve ser aberto na presença de critérios de SIRS e suspeita de infecção, o que parece ser o mais adequado para a realidade brasileira, ou a partir da presença de disfunção orgânica, que seriam os casos mais graves. O que SOFA, por apresentar uma baixa sensibilidade, não deve ser nunca utilizado para triagem dos pacientes. Ele, no entanto, tem uma boa acurácia prognóstica, se relaciona bem com o risco de óbito desse paciente e, portanto, pode e deve ser utilizado em todo paciente com suspeita de sepse para avaliação da gravidade e até para decidir se esse é um paciente que vai ser internado em UTI ou não. Pacientes sem disfunção clínica aparente, com quadros típicos de via aérea alta, amidalite, não precisam seguir o protocolo de sepse. Por quê? Porque são casos de infecções com baixo risco de evoluir para sepse, com baixo risco de ter critérios de disfunção orgânica. Já pacientes com quadros sugestivos de dengue, malária, devem seguir protocolo próprio e não podem e nem devem ser caracterizados como sepse. O julgamento médico sempre é fundamental, né? E todo paciente que não tem nenhuma disfunção clínica, paciente rígido, sem comorbidade, não precisa seguir o protocolo de sepse. O Willis fala também dos pacientes com cuidados paliativos. Esses pacientes também não precisam e devem ser descontinuados os protocolos de sepse nesses casos. Portanto, a partir da avaliação médica, procede-se a classificação de triagem dentro do protocolo de sepse, que deve seguir infecção sem disfunção com segmento do protocolo, sepse ou choque séptico, ou afastado sepse ou choque séptico, ou um paciente sob cuidados de fim de vida. Para esses não vai ser utilizado o protocolo. O Willis ainda indica algumas recomendações adicionais. Primeiro, deve-se sempre registrar em prontuário a hora, o momento do diagnóstico ou suspeita de diagnóstico de sepse, dando-se início à contagem de tempo a partir desse momento. Segundo, iniciar imediatamente o pacote de 3 horas em todo paciente com sepse, sendo priorizado o atendimento desse paciente. Terceiro, realizar uma anamnese e um exame físico dirigidos com atenção principalmente para os sinais de disfunção orgânica. Quarto, disfunção orgânica grave ou choque séptico é indicação imediata de terapia intensiva. E quinto, a ficha de protocolo deve acompanhá-lo durante todo o atendimento e deve ser utilizada como uma forma de comunicação entre as equipes. Bom, gente, por hoje é só. No próximo vídeo a gente traz para vocês as recomendações mais atuais para a abordagem terapêutica da sepse. Os links para todas as matérias citadas aqui você encontra na descrição do vídeo.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo nossos vídeos de atualização. E obrigado e até a próxima revisão clínica PebMed.